Pessoal, vou chamar aqui meu amigo Evandro Carvalho, professor de Direito da FGV e um maior especialista sobre China no Brasil. Professor da UF também. Tudo bem, Evandro? Olá, Miguel. Tá me ouvindo bem? Como é que tá a imagem aí? Estou te ouvindo muito bem. Que bom, Como é que você está? bacana. Estou bem, obrigada. Prazer novamente estar aqui com você, né, para a gente discutir temas relacionados à China. É isso aí. Vamos só ouvir só mais um pouquinho. O Lula está fazendo um discurso que interessa o nosso assunto aqui, que é indústria. Ele inaugurou uma fábrica de ônibus elétricos. Vamos lá. Ouvir um pouquinho só para a gente pegar um pretexto para a gente conversar. Coloca aí, por favor, Gui. Por isso que a gente vai estar junto nessa briga. A gente vai estar junto não apenas para ajudar a comprar ônibus, aqueles que os municípios precisam e que o Estado, através do essa mudança energética extraordinária que nós tanto precisamos, porque não adianta a gente falar na questão climática, fala da Amazônia, mas na hora de fazer as coisas não faz absolutamente nada. Desde 2009, Beatriz, desde 2009, na COP de Copenhague, que o mundo desenvolvido ofereceu 100 bilhões de dólares para ajudar o mundo em desenvolvimento a cuidar da questão do clima. Eu estou, até agora, esperando 100 bilhões de dólares. Esses dias, o presidente Biden anunciou 500 milhões para o Brasil na questão da Amazônia, a Inglaterra anunciou 500 milhões. Ou seja, os dois juntos dão 1 bilhão. Mas o fundo Alemanha e Noruega dá um pouco mais. Mas não é só o Brasil. A Amazônia não é só brasileira, você tem floresta em 8 países amazônicos, você tem floresta no Congo, você tem floresta na Indonésia, e se eles que são industrializados já desmataram o que tinha que desmatar, eles precisam pagar para que quem tem floresta ainda mantenha a floresta em pé. E convencer a sociedade brasileira que você não precisa derrubar uma árvore para plantar uma soja. O Brasil tem 30 milhões de hectares de terras degradáveis que pode ser recuperada e dobrar a nossa produção agrícola sem precisar adentrar na floresta amazônica. Aí sim a gente vai estar trabalhando a questão do carbono, sabe, com a seriedade que precisa ser tratada. Eu quero te dizer, querida mãe e filha, que eu quero dizer para você o seguinte, olha, primeiro orgulho de estar aqui com vocês, que eu conheço há um bom tempo, está na minha cidade, que me formou politicamente. Hoje, quando eu desci no estado da Vila Euclides, para ir na Universidade Federal, eu fiquei emocionado, porque na minha vida tudo começou naquele estádio. Tudo começou naquele estádio em 78, 79, 80. A Universidade Federal do ABC era um sonho. Era um sonho. São Paulo só tinha a Universidade Federal em São Carlos, se não falha a memória. E nós resolvemos fazer em Santo André. As duas juntas já estão com 20 mil, tá bom, 20 mil estudantes. Aí, tá bom. São... Pode tirar. Beleza. Então, Evandro, o Lula inaugurou uma fábrica de ônibus elétrico em São Bernardo do Campo. Minha câmera está... Deixa eu voltar a resolução da minha câmera aqui. É automática. Ele inaugurou uma fábrica de ônibus elétrico. E eu acho muito bom, né? Ele falou muito sobre a questão da indústria, da necessidade do Brasil se reindustrializar, de comprar, de valorizar a indústria nacional, né? Valorizar a indústria nacional, e, enfim, falou sobre o tema, né? Agora, você sabe o que eu penso, né? Eu acho muito importante produzir ônibus elétrico, carro elétrico, mas ainda estou esperando o Lula falar de trem. Essa é a minha grande expectativa, né? Porque ônibus elétrico é maravilhoso, carro elétrico é maravilhoso, só que vai tudo para a Avenida Brasil. Vai tudo ficar engarrafado lá, elétrico ou não, vai ficar engarrafado na Avenida Brasil, né? E nas grandes metrópoles. Quando que você acha que o Lula vai falar de trem, Evandro? Pois é, essa é a grande pergunta. A gente já tinha até tido oportunidade, né, de falar um pouco sobre isso antes da visita do Lula à China, e eu até expus também, né, essa opinião de que o Brasil deveria
pelo menos, iniciar diálogos sobre isso, né, técnicos, né, profundos. Sabemos que isso pode ter uma complexidade extraordinária, né, de implantar trens-bala aqui no Brasil. Porém, é um país que, devido às suas dimensões, esse tema ele se justifica. Ele é um tema importante, ele não é um tema que não faça sentido, né? Não é só uma questão econômica. Um país que já foi a sexta maior economia do mundo, agora é a 12ª, não tem condição de conversar sobre a possibilidade de ter trens e trens-bala para promover a efetiva integração do país, realmente uma questão problemática, né? Quando a gente vê vários outros países que não têm, né, essa economia pujante do Brasil, estão começando a se arriscar nisso em parceria com os chineses. E é aquilo que a gente falou, né, Miguel? Um ponto importante do processo de desenvolvimento da China foi exatamente a promoção de uma integração interna via ferrovia, via trens, e, sobretudo, trens-bala. Isso permitiu o quê? Uma desconcentração mínima, uma desconcentração maior da população, né, muito concentrada na China, no leste da China, né, na costa leste e no sul, mas pouco mais a oeste. Porém, todos esses trens, né, essa malha ferroviária chinesa, permite uma integração maior, o trânsito mais rápido, é mais seguro. Eu tenho certeza absoluta de que o brasileiro, né, que não teve essa oportunidade, né, viajar, ter um trem-bala aqui no Brasil e ele viajar e perceber o quanto é mais confortável, mais seguro, mais econômico em todos os sentidos, né? É muito mais rápido, obviamente, que ônibus, né? Mas com a velocidade de 400 km por hora, na China já estão fazendo testes de trem a 600 km por hora, vai gostar, né? Mas não é só uma questão de uma praticidade e rapidez, né? É uma questão de realmente a gente começar a pensar num processo de integração nacional ou de acesso às regiões do Brasil a partir de uma infraestrutura mais adequada. Veja, quando a gente fala de China, né? Você tem uma comunidade chinesa aqui no Brasil, no máximo 300 mil chineses, metade deles em São Paulo, né? E eu canso de dizer isso, né, que há muitas vezes a percepção que o chinês tem, por conta dessa presença muito forte da comunidade chinesa em São Paulo, é uma visão de Brasil que parte de São Paulo, né? Então, já chegou a hora, né, do Brasil parar, né, de ter uma visão sobre ele próprio muito centralizada em São Paulo ou no sudeste do Brasil, e isso, em parte, é em função dessa visão extremamente míope, né, de integração nacional. Tem um Brasil hoje do centro que já é bastante pujante em termos de PIB, que começa também a constituir sua própria realidade, mas esse é um ponto-chave. Veja, não adianta nada, quer dizer, bom, é importante uma fábrica, enfim, de ônibus elétricos, carros elétricos lá na Bahia, mas a gente até falou sobre isso, sem um plano de eletrificação dos carros, né? Não há ainda um plano de eletrificação, né, que possa permitir a substituição, né, para carros elétricos, né, e, obviamente, dentro de um contexto maior de mobilidade, né, dentro das cidades e entre as regiões do Brasil. Eu lamento que, nesta viagem à China, isso não tenha sido um tema que o Lula tenha colocado, né, sobre a mesa, porque, veja, um país que tem uma pretensão, né, temas políticos tão pretensiosos, importantes, como ter um assento como membro permanente do Conselho de Segurança, né? Isso demanda uma capacidade não só política, mas econômica extraordinária, né? Para poder você ter uma candidatura a membro permanente do Conselho de Segurança. E não colocar na pauta uma agenda verdadeiramente transformadora para a economia do Brasil, como é a questão da integração do país através de trens, é uma questão que me parece complicada, né? A gente precisa, acho que está faltando um pouco isso, né, Miguel? Um plano, assim, uma proposta de desenvolvimento do país que a gente diga, olha, isso aí nos aponta mesmo para o século XXI. E quando a gente olha, por exemplo, da China e os países que estão embarcando nessa, e sobretudo em função dessa agenda de desenvolvimento sustentável, faz absolutamente todo sentido falar em trens. Muito bem, Evandro. Você sabe que eu tenho muitos amigos, você também tem amigos em comuns, né, que são entusiastas
da ideia do Brasil se reindustrializar, do Brasil aumentar a complexidade da sua economia. É um grande desafio, existe toda uma literatura sobre isso, né? São os economistas desenvolvimentistas. Muitos deles, inclusive, foram para o governo, estão trabalhando lá como assessores do ministro Fernando Haddad, está fazendo um grande trabalho, conseguiu aprovar lá o marco fiscal, que foi importante dentro desse contexto. Mas, volto a repetir, sempre me surpreende também que não se entende a questão do transporte como central ao problema da industrialização brasileira. Eu lembro, por exemplo, uma conversa que eu tive com você, que me marcou muito, que foi sobre a visão integrada do chinês, né? Você falou, Miguel, na China eles inauguram uma escola importante, né? Tempo integral, mas não é só aquilo. Dentro do anúncio se coloca como se vai chegar àquela escola, né? É uma coisa integrada. Me surpreendeu porque eu nunca tinha ouvido isso. A gente sempre vê no Brasil, né? Inaugura-se um novo hospital, demorou tantos anos para construir um hospital, uma verba, inaugura-se um hospital maravilhoso em alguma grande cidade brasileira, mas nunca ninguém fala como é que as pessoas vão chegar naquele hospital, quais são as linhas de transporte para se acessar aquele hospital, mesma coisa com a escola. Isso, evidentemente, vale para tudo. Vale para a mercadoria, vale para a fábrica. Por exemplo, essa fábrica... não essa fábrica de ônibus, mas qualquer tipo de indústria, né? Qualquer tipo de mercadoria. Como é que as mercadorias vão circular no país? Por exemplo, a gente sabe que os Estados Unidos ele está atrasado na questão do trem de alta velocidade. Está atrasado. Tem planos para ele correr atrás. Tem vários planos. Tenho estudado muito sobre isso. Daqui a pouquinho ele está explodindo. Os Estados Unidos têm alguma dificuldade porque a indústria petroleira tem muito lobby, tem um lobby muito forte lá, impede os projetos mais sofisticados. Mas no campo do trem de frete, tem trem de frete para todo lado dos Estados Unidos. Os produtos são todos, tanto que qualquer série ou filme que você vê americano, sempre tem um trem, sempre tem uma linha de trem ao fundo, né? São os trens de frete, eles usam muito para frete. No Brasil, nem para isso, nem para frete, nem para transporte de passageiro, nada. Tudo isso porque a gente foi colonizado pelos Estados Unidos, que interessava que a gente não tivesse nenhum tipo de transporte ferroviário para que a gente ficasse importando eternamente petróleo, gasolina e diesel dos Estados Unidos. Foi um dos maiores erros, uma das consequências mais dramáticas da ditadura militar. A ditadura militar até tentou alguma independência, por exemplo, ao construir refinaria no Brasil. As refinarias foram construídas na época da ditadura militar. Foi uma coisa boa que eles fizeram. Só que uma independência completa seria não depender tanto de petróleo, até porque a gente não tinha petróleo naquela época. A gente construiu refinaria, a gente importava petróleo dos Estados Unidos para refinar no Brasil. Mesmo assim, nunca foi suficiente. Grande quantidade continua sendo importada dos Estados Unidos. E até hoje, né? O maior item da importação nacional, Evandro, é diesel. Até hoje, com todo o pré-sal que a gente tem, com refinaria, é o principal item de importação. A gente gasta de 5 a 7 bilhões de dólares por ano importando óleo diesel, quase tudo dos Estados Unidos. Alguns dos Emirados Árabes, outros da Índia, né, varia. Por exemplo, os Estados Unidos não é um fornecedor confiável. Não é. De um ano para outro, quando por acaso tem algum problema interno que ele começa a consumir mais, ele simplesmente para de exportar para o Brasil. Ou aumenta 3 vezes o preço. Então, a gente já sofreu muito com isso. Começamos a construir refinaria na época do Lula, da Dilma, veio a Lava Jato, interrompeu tudo, com o entusiasmo da classe média e da mídia brasileira. Eu não entendo por que a classe média brasileira não gosta de infraestrutura de refinaria, não gosta de ferrovia, qualquer assunto relacionado... Não, mas aí me permite, Miguel, porque é o seguinte, é interessante a tua colocação, né? Porque assim, você fala, né, da classe média, e é mesmo, tem esse problema, mas quando ela vai para um país desenvolvido que tem trem-bala, ela vai e acha maravilhoso, faz selfie, né? Ou quando está em Paris, usa metrô, numa boa, né? Ainda mais aqueles metrôs, tem umas linhas dos metrôs bem antigos, né? Que nem se compara às outras linhas dos metrozinhos mais modernos e tal, e acha isso bacana, acha isso moderno, acha isso, né? Vai passar a andar pelas ruas
sem utilizar carro, e mora naqueles apartamentos ali que não tem elevador, vai comprar no supermercado, sobe de escada cheio de... e acha tudo isso um charme. Aí quando vem para o Brasil, quer andar com o seu carro, quer, né, reclama, não gosta de nada de transporte público. Então, assim, tem um problema aí muito grave, né, do ponto de vista mesmo dessas pessoas que têm esse tipo de posicionamento. Agora, pensando no trabalhador, o que acontece? Veja, não adianta pensar em desenvolvimento hoje se a gente não resolver o problema da mobilidade. Esse é o fato. A pessoa, o trabalhador, a trabalhadora, a gente sabe o tempo que perde para se deslocar de um ponto a outro, né? O sistema que temos hoje não funciona de maneira decente, né, para essas pessoas, e esse tempo perdido tem um custo pessoal também, né? Porque, veja, falando da China, você mencionou, é muito interessante que tudo, Miguel, para os chineses, do governo chinês, e talvez seja um viés de partido que durante um certo tempo teve muita influência da engenharia, né? Mas é uma visão sistêmica para tudo. Mesmo quando eles discutem a democracia socialista, eles olham uma visão sistêmica, né? Quando dizem que a democracia não é só procedimental, né? Não é só a cada 4 anos votar, né? A participação tem que ser substantiva, né? E eles começam a desafiar, né, o Ocidente nessa discussão de participação substantiva, constante, da população em relação às políticas públicas. Se duvidar, os chineses vão cada vez mais participar disso de maneira muito mais frequente do que a gente vê aqui. Mas aí, voltando ao que a gente está discutindo, no desenvolvimento é a mesma coisa, né? A visão sistêmica do desenvolvimento, né? Aquilo que a gente conversou, não adianta só você fazer um Minha Casa Minha Vida, mas se você coloca as pessoas num lugar bem distante do local de trabalho, se você não estuda onde aquelas pessoas trabalham, né? Para onde elas vão, né? Como elas fazem para ir para o seu local de trabalho, para levar os seus filhos para o colégio, e isso tem a ver muito com a noção, hoje se discute, de cidades inteligentes, e por aí vai, com uso de tecnologia para você medir tempo, etc. Veja, a gente está realmente nesse quesito muito atrasado. Eu fico um pouco angustiado, porque eu acho que, a despeito, claro, a gente veio de um governo desastroso do Bolsonaro, né, onde não havia nenhum projeto de país, havia um projeto de destruição. Ele diz isso na embaixada, sei lá o que, do Brasil, em Washington, né, que tem que destruir tudo primeiro, para depois, e não reconstruiu nada, só queria destruir, né? Então, dito isso, né, eu acho que era momento da gente ter mesmo uma possibilidade de reconstrução de novas ideias, novas agendas, e trazer isso para a população, né? E até para renovar, porque senão a gente começa a cair novamente, como a gente já está vendo, no debate sobre Maduro, democracia, STF, Lava Jato, Selic. A gente não sai há anos. É uma falta de criatividade, de inteligência nacional tão evidente, tão brutal, né? E quando eu vejo a China, o que acontece hoje na China? Você tem, olha, Miguel, as lideranças chinesas, elas estão chegando com muita capacidade, certo? A renovação que teve nos quadros do Partido Comunista, o pessoal, em média, 55 anos de idade, com especialização, mestrado, doutorado, engenharia espacial, engenharia não sei de quê, especialista de tecnologia e inovação, né? Os jovens chineses cada vez mais preparados, uma orientação muito grande para resultado, né? Isso que o Lula falou no discurso lá, porque também não é só ter um resultado pelo resultado, né? Mas dentro de uma visão sistêmica de desenvolvimento. O Brasil, a gente já vai daqui a pouco a um ano de gestão, os temas que dominam a imprensa são os mesmos de 10 anos, 15 anos atrás. A gente não tem nenhuma novidade em vista. Mesmo o processo de integração, quando se fala em revitalização da Unasul, Mercosul, o contexto é completamente diferente, né, dos anos 90. Hoje você tem uma China muito presente na América do Sul e na América Latina, né, e que o Bolsonaro fez o favor, né, de retirar o Brasil, estou ironizando, né, de retirar o Brasil da comunidade de Estados Latino-Americanos, de retirar o Brasil da Unasul. O Lula quer colocar de volta, colocou de volta, né, na comunidade de Estados Latino-Americanos. Mas o debate da integração hoje, da região, depende o quê? De um planejamento até de infraestrutura, e a China pode ser um grande aliado. Então, diferente lá dos anos 90, quando começou o Mercosul com o Tratado de Assunção, o contexto hoje de integração regional tem que levar em conta uma China.
já que os Estados Unidos não está muito preocupado com essa questão de infraestrutura, de investimento para poder integrar as Américas dentro dessa linha, né? A China tem uma abordagem muito mais voltada para a infraestrutura, ela quer estas parcerias, e eu acho que, nesse quesito, essa relação Brasil-China ela é uma relação hoje que não está bem construída, né? Porque ela está muito centralizada simplesmente na exportação de commodities brasileiras. Sempre foi assim, porque essa é a vocação do Brasil, mas não precisa ficar assim apenas, eternamente, nesse campo, né? E não está se desenvolvendo. E mesmo o tema da integração regional precisa se renovar. Então, Miguel, eu acho que deveria assim, ter uma espécie de de uma construção de algum debate novo sobre o desenvolvimento do Brasil, inclusive até essas críticas que o Lula faz do Ocidente desenvolvido, né, em relação ao meio ambiente da Amazônia, é altamente pertinente, porque, do contrário, novamente, vamos ser pautados por essa agenda e pelos padrões estabelecidos pelos países envolvidos nessas questões ambientais. E o Brasil precisa ter, né, o seu posicionamento em função dos seus interesses e de construção de sua inteligência nesse tema. Tem um ativo muito importante chamado Amazônia. Aliás, é importante eu estou falando de vários assuntos aqui, Miguel, eu gosto de conversar com você, porque aí eu saio, é um papo que eu sinto mais informal, né? Qual é o estado mais rico do Brasil, né? Quando a gente pergunta assim, eu vou dizer São Paulo. Não, é lá a região, na verdade, norte. Né? A riqueza está toda lá, né? E a gente não tem, né? Se eu perguntar, às vezes eu pergunto na sala de aula para os meus alunos, quem aqui, a não ser quem já é do norte, quem aqui já foi à Amazônia e tal, ninguém vai, pouca gente conhece o Brasil, se duvidar, a maioria já foi para a Disney, né? Então, há um déficit muito grande de conhecimento sobre o país, sobre o conhecimento, né, dos povos originários aqui do Brasil, que pode também gerar outras ideias, né, de construção de uma integração regional a partir da infraestrutura, de uma maneira séria, que facilite a vida do trabalhador, né, que cada vez mais está dependendo dele mesmo, né, em função mesmo das dificuldades do mercado de trabalho. E veja, tudo isso está rolando, muita coisa está rolando que a gente vê acontecer na China. Agora mesmo eu vi a notícia, né, que a França vai regular os influencers. Eu estou mudando tudo quanto é assunto, né, Miguel? Entrando na perna de pato, saindo na perna de pinto, mas olha só, que vai regular os influencers, né, que estão dando conselho de finanças, dando conselho de nutrição, né? Às vezes a pessoa nem tem a formação para isso, né? E começa a vender produtos, a vender serviço, um monte de seguidor, aquela coisa toda. A China já está fazendo isso há um bom tempo. Inclusive, tem até agora cursos de graduação sobre isso, de vendas online, mas exigindo das pessoas habilitação para poder elas exercer esse tipo de trabalho, né? Se a gente propor um negócio desse aqui no Brasil, vão dizer que a gente está agora restringindo a liberdade. Né? É o mesmo pessoal que defende a liberdade de não usar máscara e contaminar as pessoas, né? A liberdade de usar arma, enfim. Então, assim, né, por que eu estou falando disso? Esse tema também da tecnologia, da inovação, do e-commerce, né? Tudo isso, a China hoje já assume uma postura de liderança, né? Quer dizer, de tendência, de construção de tendência. Eles não precisam, em algumas áreas, não precisam ver o que está acontecendo no mundo, eles já estão estudando o que está acontecendo lá, porque depois vai chegar no resto do mundo daqui a 5, 10 anos. Né? Então, é um parceiro importante. Né? E mais uma vez, esses temas, o Brasil não está ali antenado com o que está acontecendo na China, não está construindo essa relação de maneira consistente, tá? Isso dificulta muito. E o ponto central que nessa relação seria a infraestrutura, incluindo a infraestrutura digital, e por isso que eu falei disso, quer dizer, não é só a infraestrutura de portos, aeroportos ou ferrovias e estradas, mas também a própria infraestrutura digital, e a China fala nesse sentido da Rota da Seda digital, né? Então, além da iniciativa Cinturão e Rota, que o Brasil, do Lula, não se pronunciou em absolutamente nada em relação a participar, né, da nova Rota da Seda, né? Então, só Brasil, México e Paraguai que se recusam a dar qualquer tipo de declaração em relação a isso. Eu não entendo por que o governo Lula se silencia em relação a isso, porque fazer parte ou participar da nova Rota da Seda, dessa iniciativa chinesa que tem um fundo global de 40 bilhões de dólares, não exige assinatura de nenhum tratado.
né? Você não precisa aderir a um tratado, não é uma organização internacional. Enfim, e dentro desse conceito tem uma rota da seda digital, que o Brasil também poderia construir uma relação sobre isso, né? Então, esse é um ponto que o Brasil precisa entender nessa relação com a China, na construção de uma gramática diferente. Então, quando se discuta digital no Ocidente, o tema é democratização, o uso do digital para a democracia, etc, etc. Quando vai discutir isso com a China, é desenvolvimento econômico, né? As coisas não se excluem. Não precisa excluir uma coisa e outra. É aproveitar o melhor dos dois mundos, né? E o Brasil, inclusive, do ponto de vista da infraestrutura também. E aí, Miguel, estou me alongando agora, mas fazendo agora um arremate desse raciocínio todo, veja a diferença da estratégia chinesa de integração econômica daquelas que vigoraram no final do século passado. De um lado, o modelo europeu, né, que se baseava na constituição de uma organização internacional complexa, pesada, com vários órgãos, com sistemas decisórios bastante complexos, com criação de uma moeda única, né, com a livre circulação de pessoas, ou seja, a meta de constituição de um mercado comum. Né? Esse é o projeto de integração econômica que nasce na Europa. E o modelo estadunidense, que é basicamente uma zona de livre comércio. Né? Então, esse é o modelo preferido pelos Estados Unidos, né? Ou seja, acordos de livre comércio, onde você tem a redução de barreiras tarifárias e não tarifárias. Né? E pronto. Então, a livre circulação de mercadorias, mas não de pessoas. É construir muro ali, separando os Estados Unidos do México. Né? Então, são os dois modelos, vamos dizer assim, de referência. O Brasil, com a Argentina, Paraguai e Uruguai, lá nos anos 90, optou pelo modelo de inspiração europeia, quando cria o Mercosul, né? Para constituir o mercado comum. Então, os países se reuniram, discutiram um tratado internacional, pensaram nos órgãos. Então, a União Europeia tem um parlamento europeu, aí cria um parlamento do Mercosul aqui, e por aí vai. O Mercosul, quando foi criado, inclusive, não tinha nenhum fundo, né, para investir em projetos de integração, em projetos de infraestrutura para a integração efetiva da região. Né? O Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul veio depois, quase 10 anos depois, etc. Qual é a estratégia chinesa, o modelo chinês? Né? Investir em infraestrutura. O cinturão em rota é isso. É a coluna vertebral do projeto, dinheiro para infraestrutura. Né? O primeiro eixo, né, são 5 eixos da iniciativa Cinturão em Rota, o primeiro é infraestrutura, conectividade pela infraestrutura. Porque essa é a base para você promover o segundo eixo deles, que é o livre comércio, o terceiro, que é a conexão das pessoas, o intercâmbio entre pessoas, com o apoio de uma integração financeira, e aí, nesse caso, os chineses têm uma preocupação aí de uso do yuan, né? A yuan se tornar uma moeda internacional, e o quinto eixo, que eles chamam de coordenação de políticas, que é basicamente dizer que a nova Rota da Seda ela não é um pacote fechado, não é um tratado que o país ou adere ou não adere, né? Ele vai ser negociado caso a caso. Mas voltando ao que eu ia dizendo, qual é o modelo chinês? Não é nem a abordagem europeia de pensar uma organização internacional complexa, com órgãos, com estrutura, com todo custo, etc. Mas também recusar esse modelo de baixíssimo perfil preferido pelos Estados Unidos, que se restringe tão somente a uma zona de livre comércio, sem nenhum compromisso com o incremento da infraestrutura necessária para que até o comércio se desenvolva melhor. Então, a Rota da Seda, ela foca na infraestrutura, né, como elemento-chave de promoção não só do comércio, mas da aproximação entre os povos. Né? É uma abordagem diferente, não é nem aquela da Europa, não é nem aquela dos Estados Unidos. Né? E tem aos trancos, com dificuldades, trancos e barrancos, tem se desenvolvido. Né? Você tem algumas dificuldades em alguns projetos, em alguns países, outros países se desenvolveram muito bem, conseguiram de fato tirar uma boa vantagem também disso aí, mas é um projeto que está dentro da política externa chinesa para a região asiática e a região da Ásia Central e se estendendo até o leste europeu, mas que o próprio governo chinês falou ter interesse de estender, né, para as Américas, até porque a iniciativa Cinturão e Rota, esse nome é porque você tem o cinturão econômico da Rota da Seda, que é a parte terrestre, e a rota se refere à rota marítima da seda do século XXI.
Então, que aí é onde entraria aí a conexão com as Américas via Pacífico, né? Então, você tem uma estratégia, né, e um conceito bem desenvolvido pelo lado chinês, e que eles aplicam isso quando olham para as Américas, né? A presença chinesa na América do Sul, no Chile, na Colômbia, no Peru, na Argentina, né? Está dentro, claro, de uma visão sistêmica chinesa da necessidade dela por determinados produtos em função dos seus objetivos de segurança alimentar e segurança energética, né? Qual era o papel do Brasil? Né? Dialogar mais com a China sobre isso, participar de um diálogo maior neste campo, né? E colocar essa questão da infraestrutura física para a logística de mercadoria e, ao mesmo tempo, a infraestrutura para o intercâmbio maior de pessoas, incluindo a infraestrutura digital, a rota da seda digital, como componentes centrais nessa relação com a China. Evandro, eu estava pensando aqui, você abordou no começo da sua fala a questão de entender a democracia não apenas como uma questão abstrata, mas também como uma questão ligada à infraestrutura. Uma coisa que o Lula tem falado em entrevistas, quando ele voltou à cena recentemente, né, antes de ser eleito, ele começou um périplo de viagens, e começou muita pressão sobre ele. O que você acha da Venezuela, da Nicarágua, né? E agora também nesse encontro de presidente latino-americano, o assunto principal foi a Venezuela, muita gente criticando Lula. Não, democracia, Lula, democracia acima de tudo. Uma coisa que me espanta, Evandro, é como no Brasil a gente criou-se uma cultura política, numa elite, na mídia, em que democracia é puramente uma questão abstrata. Né? Não se pensa, por exemplo, a democracia na questão do transporte. Como é que a gente vai democratizar o transporte público nacional? Isso não é democracia. Isso é outro papo. Não tem. Você tem pessoas. A pessoa que eu moro no Rio de Janeiro. A pessoa que mora na Zona Oeste, ela demora 2 a 3 horas para chegar no centro, chegar no seu trabalho. Um transporte violentíssimo. Você não tem uma conexão decente entre as grandes cidades. Agora, quem tem dinheiro, evidentemente, tem mais facilidade. Até porque a própria estrutura urbana das cidades brasileiras, você vê como isso é cruel. Quando você estuda arquitetura, uma vez eu escrevi um artigo sobre arquitetura, eu li uns livros sobre isso. Como a ideologia ela acaba se inscrevendo na arquitetura. Ela acaba determinando a arquitetura e determinando até a infraestrutura urbanística da cidade. Você tem aí uma elite que mandou fazer estradas diretas para chegar no aeroporto. Né? Então, toda a estrutura das grandes cidades brasileiras é para chegar no aeroporto. É linha vermelha, tudo é para você chegar no aeroporto. Ninguém pensou em fazer as grandes cidades para integrar as suas periferias, integrar as cidades entre si também. Geralmente, para chegar no aeroporto, para sair do país. Não é nem no aeroporto para ir para outra cidade, tanto que você tem, muitas vezes, isso é histórico no Brasil, é mais difícil, é mais caro você ir para outra cidade brasileira, você, por exemplo, fazer um voo para Manaus, para Belém, muitas vezes é mais caro que um voo para Miami, que é muito mais longe. Exatamente, pois é. Ou para Paris. Evidentemente que isso aí é uma distorção. Por que um voo para Manaus que gasta menos gasolina é mais próximo, é mais caro? Porque é toda uma distorção. Por que você não tem trem no Brasil? Tem uma notícia que foi publicada de hoje, né? É uma notícia teoricamente boa, só que eu, apesar de ser muito otimista em relação a tudo, nisso aí eu sou um pouco cético, porque eu tenho conversado com muita gente, é a minha campanha. Então, estou feliz com essa notícia. Só que tem muito malandro envolvido nesse tipo de notícia, entendeu? Que é o seguinte, que já me falaram, Miguel, é o seguinte, como eles sabem que é uma demanda, eles compram essa ideia para ficar enrolando isso, né? Aí passa ano, passa 5 anos, passa 10 anos, enquanto isso... Tudo por quê? Porque interessa às companhias aéreas que não tenham trem. Porque, não, mas está lotado, está horrível. Então, são interesses menores, corporativos menores, que acabam prevalecendo por falta de um planejamento maior.
prejudicando todo mundo, porque se tivesse uma grande circulação ferroviária no Brasil, teria mais voo também, porque teria mais desenvolvimento. As companhias aéreas na China, por acaso, faliram? Não faliram. As companhias aéreas da Europa faliram? Não faliram. A China está construindo aviões agora, ela própria, né? Está aumentando sua própria frota de aviões. Exato. Então, não falha. isso Esse é um pensamento pequeno, de você achar que você vai competir com o trem e vai falir as companhias aéreas. Claro, mas se elas pensarem tão pequeno assim, nós temos 220, chegando a 230 milhões de pessoas, Evandro, reunidos, concentrados em 27 regiões metropolitanas, com altíssima concentração. É um país pronto, maduro para trem. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem um problema que, em função até dessa domínio do carro, em que ele se espalhou muito. Aí você tem subúrbios enormes, né? As cidades não são tão grandes nos Estados Unidos, não são tão concentradas, não tem a densidade urbana que se verifica no Brasil e na América Latina em geral. Muita concentração. Não tem uma São Paulo nos Estados Unidos. Tem uma Nova York, mas também, mas no caso de Nova York, o maior metrô do mundo. Né? E um dado, Ivan, sabe qual o percentual de pessoas que circulam em Paris que pegam o metrô? 200%. 200%. É maior do que a população da cidade por causa do turismo. Né? Você tem muita gente que... No Rio de Janeiro, 9% usa o metrô. 9%. Entendeu? A média nas cidades mais desenvolvidas é acima de 20%, 30%, e crescendo. Né? Você sabe muito bem, por exemplo, que muitas cidades importantes da China, Shenzhen, cidades assim, que são mais novas, né? Assim, desenvolvimento um pouco mais recente, nos anos 2000 não tinham um sistema de metrô. Mesmo Xangai, a primeira estação, se não me engano, em 98. Isso. Não tinha. E hoje é o maior sistema do mundo. Xangai, Miguel, eu cheguei em 2013, né, fevereiro, saí em dezembro de 2015. Já tinham construído 3 novas linhas, mas não é uma tripinha de linha, não, tá? Eram linhas gigantes. E cada linha, na verdade, cada estação era um negócio impressionante. Muitas delas eram um shopping interno, né? Então, em 3 anos, foram 3 linhas imensas, né? Que promove desenvolvimento para regiões da cidade, espalhando, né, o desenvolvimento pela cidade. Né? Então, assim, é uma capacidade muito grande, de fato, né? 40 anos atrás você não tinha metrô, hoje você tem, eu nem sei agora quantas linhas tem, né? Eram 16, sei lá. Agora já eles aumentam, né, e vão construindo cada vez mais estações, e isso falando de uma cidade. E você tem um planejamento, Miguel. Eu estive em fevereiro em Hainan, na China. Hainan é uma ilha ao sul da China que o governo chinês tem uma proposta de fazer de Hainan vamos dizer assim, um território, né, onde o estrangeiro pode ir, em parceria com alguns países, em cooperação com alguns países, vai poder ir mesmo sem visto, mas para ficar em Hainan. Tá? Uma forma de, vamos dizer assim, de competir, né, com cidades como Hong Kong, né, e promover o desenvolvimento, né, e atrair mais investidores. Então, o próprio processo também de atração de investimento seria bastante agressivo e tal em Hainan. E é interessante, porque você vê que ainda está num processo de desenvolvimento que ficou levemente interrompido durante a pandemia. Mas aí eles têm uma preocupação, agora eu não me recordo a população de Hainan, mas eles tinham a preocupação de alcançar mais tantas mil pessoas, porque alcançando lá 1 milhão, sei lá, tinha um número lá, e diz assim, aí o governo vai ter que fazer metrô. Então, dentro do programa do planejamento do governo chinês, a cidade, quando atinge um determinado número de população, ela passa a poder, né, reivindicar, ou enfim, né, o governo terá que, né, construir metrô. Né? Então, é a questão do planejamento, a questão de visão sistêmica, de você ter as condições para isso. Então, assim,
Olha, eu acho que já passou do tempo, né, da gente ter realmente assim uma proposta de desenvolvimento onde coloca essa questão da mobilidade como central e como você bem falou, né, para o próprio desenvolvimento da democracia. Não, a democracia ela tem que ser uma democracia material, né? Um cidadão que leva horas para chegar ao trabalho, ele não tem tempo quando chega à noite em casa para ficar com sua família, né? E isso, inclusive, deteriora as relações familiares, né? E até a saúde da pessoa, a relação com o filho. Então, aí você desgasta, né, toda a situação daquele núcleo familiar, seja ele qual for, né, em função de uma realidade em que a pessoa vive para o trabalho e para o trânsito, e no trânsito. E isso acaba com a figura, com o cidadão, com a cidadã, entendeu? Vai desgastando as relações, a capacidade física dele, a energia dele, a relação com o filho, com a filha, com o sobrinho, o que seja, né? Então, esse é um ponto central. Não vai ter desenvolvimento nesse país se a gente não resolver este problema de maneira séria, né? A verdadeira possibilidade, né, do cidadão ter uma vida decente no que diz respeito à mobilidade, de levar o filho para a escola, de ir ao trabalho, de voltar com segurança, de maneira rápida. E o Brasil precisaria ter, pelo menos, uma proposta de desenvolvimento em algum lugar do Brasil que pudesse servir de exemplo, e isso iria estimular outras regiões e colocar isso na pauta, né, de uma vez por todas, né? Então, acho que não é só ter carro elétrico, né? Porque aí você muda a matriz energética e tal, beleza, isso é bom, vai atingir algumas metas, ou poderá atingir algumas metas, né, de desenvolvimento sustentável, tal, ok. Mas não é só isso, né? Não é essa a questão, porque se isso não muda o tempo que o trabalhador chega ao trabalho, o que ajudou efetivamente para essa pessoa um ônibus elétrico, né? Então, tem muita questão aí que a gente precisa realmente colocar, né, aproveitar, né, Miguel, nesse bate-papo com você. Eu fico muito feliz que você tenha insistido nesse tema, né, e está trazendo dados e investigando para poder, quem sabe, a gente ver esse governo começar a tocar nesse assunto. E a parceria com a China nesse ponto é fundamental, O Brasil já deveria ter, nessa viagem que o Lula fez, isso já era para ter sido um tema central da viagem, né? Infraestrutura, não só para a logística de mercadorias, mas também para a melhoria da vida do brasileiro nas cidades e na relação com na mobilidade nas regiões do Brasil. Evandro, só para o pessoal achar também que eu sou um tarado por trem, por ferrovia, não é questão só de ferrovia, é questão de mobilidade urbana geral. Por exemplo, o Brasil tem grandes rios, tem um litoral enorme, e o Brasil não usa a navegação de cabotagem, por exemplo. Evidentemente que seria uma grande economia. Por exemplo, Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara poderia ser amplamente usada para a circulação tanto de pessoas de forma mais inteligente, como também circulação de mercadorias. Um cidadão, para chegar em São Gonçalo, né, ele demora muito, ele poderia ir pegar uma barca, saltar mais próximo em São Gonçalo, em vez de saltar em Niterói. O uso de transportes alternativos, usando a água e além da ferrovia, seria muito interessante. E outra coisa, Evandro, aqui, ó, a gente tem dados, isso aqui é o saldo comercial do Brasil no acumulado de 12 meses até o último, mais recente, 2023, né, acumulado. O Brasil está com dinheiro, o Brasil está... O saldo, tudo bem que a grande parte é baseado em agronegócio, mesmo assim, são divisas que entram. O Brasil tem que usar esse momento, esse boom, tanto que a receita do governo está crescendo, né? Se continuar assim, a gente tem um dado do crescimento do PIB também bom, houve um bom crescimento do PIB, o IBGE divulgou o dado mais recente. Vamos torcer, quer dizer, vamos lutar para isso, né? Torcer não é a expressão correta, vamos tentar nos organizar para isso, para que esse novo boom econômico, se Deus quiser vai continuar por alguns anos, seja revertido o investimento em infraestrutura. Pois é. E a gente tem essa janela aberta com a China, porque a China tem um capital excedente, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, ela teria interesse em nos ajudar nesse sentido,
porque ia trazer mais segurança para ela, porque ela depende muito de produtos brasileiros para sua segurança alimentar, segurança energética, segurança de infraestrutura. Nós somos grandes exportadores de minério de ferro, financiamos a infraestrutura chinesa, exportadores de petróleo, de soja, carne para a China. Então, não é preciso ser... é óbvio que seria interessante para a China estabelecer parcerias de longo prazo com o Brasil para transferências de tecnologia. E também a questão da ferrovia não é uma coisa de outro mundo. Trens de alta velocidade, o primeiro trem de alta velocidade foi feito em 1964 pelo Japão. Desde então, já tem 40 anos que são construídos trens de alta velocidade no mundo todo. O maglev, o trem magnético, que é o trem mais moderno do mundo, que em Xangai. O aeroporto internacional de Xangai é um hub lá de metrôs, em Xangai. Ele foi construído, ele funciona desde 2003, ou seja, 20 anos já. Não é uma coisa de ficção científica, trem de alta velocidade, é uma coisa real. O Eurostar, o trem que a Europa... Mas não é mesmo, cara. Isso aí é o pessoal... 98, que ele atravessa o Canal da Mancha. Não é ficção científica. Olha, o desenvolvimento chinês passou por aí. Negar isso não tem como, entendeu? Então, olha, o bom desenvolvimento econômico chinês passou por um processo de uma malha ferroviária cada vez mais crescente e integração do país, que desenvolveu o país de maneira absurda. Então, esse que é o ponto. Essa seria, na verdade, o drive aí para o século XXI. Né? A gente precisa dar esse salto. Como você falou, a relação com a China está posta. Né? Há um problema, né? Porque acho que, em alguma medida, o Brasil segue com a mesma agenda ou mentalidade do período até um pouco antes do Bolsonaro, mas do Bolsonaro e mesmo agora com Lula. Né? A Comissão de Alto Nível Brasil-China, COSBAN, tem vários subgrupos de trabalho, a gente espera que esses subgrupos de trabalho possam se desenvolver bem com projetos, né? Projetos claros, porque olha só, Miguel, um dos grandes problemas nossos é falta de projeto e depois de execução. Né? Você vai olhar, às vezes você tem prefeituras de cidades importantes aqui no Brasil que vai atrás de investimento apresentando um projeto com fotinhas de PowerPoint. Né? É preciso estudo de impacto, né? Você tem projetos sérios, né? Com números, com dados, etc. Não, vão trazer fotos de PowerPoint, que é convencer o investidor, né? Não é por aí, né? Então, assim, um projeto desse, de grande envergadura, onde a China já tem uma expertise extraordinária, né, sobre isso, o Brasil deveria estar montando já equipes de trabalho, de diálogo com os chineses, de estudo, né, de delegações para ir para lá, para estudar, para analisar, traz para cá, para fazer estudo de viabilidade, ver realmente como é que isso poderia se desenvolver. Né? E, obviamente, isso não tem um grande mistério, né? Porque se a gente olha a China, hoje ela já está... Isso é um outro assunto, Miguel, para outro tema, né? Na tecnologia espacial dela, é um negócio impressionante. A quantidade, né, de foguetes tripulados que ela tem enviado nos últimos 4, 5 anos. Tá? A China tem dado um salto impressionante nessa área. Né? Então, a gente está falando de trem. Não está falando de ficar mandando foguete tripulado, não, entendeu? Então, pera lá, né? Por favor, o Brasil tem condição de fazer aí, né, um estudo sério em parceria com os chineses, analisar, ver custo, né, e ter equipe para isso, mas não, é aquela agenda da commodities, exportação, etc. Importante para o Brasil, mas ela não é a que vai garantir o futuro, né, de um processo de desenvolvimento novo para o país, né, o país se antecipar a isso, ver, olhando os exemplos daqueles países em desenvolvimento que deram muito certo. E a China é um caso. Exatamente. Aí também é um ponto que eu fico um pouco chateado com a classe política brasileira, inclusive a classe política de esquerda, e aí você vê realmente o que é questão de classe. Né? Porque a classe política ela vive próximos aos aeroportos. Ela não precisa mais usar o transporte público.
Então, ela se descola, né, do grande problema nacional, de um dos grandes problemas nacionais. E não entende como isso poderia gerar emprego, como isso poderia desenvolver. Aí eu vejo muita gente, não, Miguel, mas como é que vai desapropriar para fazer trilho? Né? Bem, para fazer estrada, tem problema para fazer estrada, desapropriar. Para fazer estrada também tem que desapropriar. Muito mais, inclusive. Inclusive, uma das vantagens da ferrovia, ela desapropria muito menos terra do que uma estrada. É fininho, é só um trechinho, só fino. Você negocia, você faz o que você tem que fazer é votar um marco regulatório de transporte público, né, em que você obriga as pessoas que têm propriedades que ficam no caminho a vender aquele negócio para o título público. É isso que o mundo inteiro faz. Senão não teria ferrovia em lugar nenhum do mundo, senão a gente continuaria na Idade Média. Né? Se o direito de propriedade fosse absoluto, a gente continuaria na Idade Média, a Europa continuaria recortada por feudos e ninguém poderia atravessar em um lugar. É verdade? E essa é a questão, quer dizer, qual é o interesse maior aí, né? Se é o interesse da nação, o público, o desenvolvimento para o futuro, para as próximas gerações, ou se vai ser a figura que tem lá um terreno ali, que, né, pelo direito de propriedade, ele pode ser indenizado e ponto final. Né? Então, eu acho que falta ousadia. Está faltando imaginação, está faltando vontade, né, para pensar agendas novas, pautas novas, colocar o Brasil numa discussão, mas eu volto a dizer, a gente abre o jornal, é uma tristeza, né? É a discussão da democracia não sei aonde, é a discussão da Selic, né, e a discussão da herança da Lava Jato. A gente não saiu do lugar, o que mostra uma pobreza muito grande, né, da nossa elite intelectual, econômica e política, né, para pensar o Brasil para esse século XXI. Não estamos preparados para isso, não está mostrando realmente capacidade para isso. O Congresso Nacional não está à altura do desafio, não está mesmo, né? O nosso Congresso Nacional não traz nada, absolutamente nada que sinalize, né, interessado numa agenda para o país. Agora, o governo Lula tem sinalizado nesta direção, porém, acho que talvez aí, renovando agendas importantes do governo Lula 1, Lula 2, mas num contexto hoje internacional completamente, e nacional completamente diferente. Né? Então, e eu acho que esse tema da mobilidade, dos trens, né, Miguel, tem a ver com a relação com a China, isso que a gente acaba vira e mexe, né, e como estuda a China, volta, quer dizer, o maior parceiro comercial, um dos maiores investidores, tem a relação do BRICS, está no NDB, a Dilma lá como presidente. Então, e traria uma possibilidade do Brasil ver o quanto é bom. Morei 3 anos na China, usei muito trem-bala, sempre preferi, quando eu estava lá, usar trem-bala a avião, porque o avião você tem, além de toda a coisa do tempo, de você passar atravessar a mala, checar, esperar, podia ser adiar, etc. O trem era muito mais simples, muito pontual. O trem você entra com a mala e tudo, né, Evandro? Rapaz, você chega na estação de trem, estações maravilhosas na China, o trem vai sair às 4h35, aí o portão abre lá num determinado horário, coisa de 15, 20 minutos antes, todo mundo desce, já entrou, poltronas muito mais confortáveis, você faz um trajeto de 4 horas de trem-bala numa distância, sei lá, Rio, Fortaleza, o Wi-Fi funcionando, entendeu? Aí tem serviços, tem um vagão que é uma lanchonete, se você quiser, uma vista bonita, porque você vai vendo também, super estável, né? Então, assim, eu preferia sempre, né? Você tem a possibilidade de trem-bala e você sempre tem lá a possibilidade de usar o trem-bala. E quando usava os aeroportos, eles estavam também. A China, se você pegar a última notícia aí, agora já começou a usar o seu novo avião que ela passou a construir, inclusive com vários pedidos, né, de compra das suas novas aeronaves fabricadas agora na China. Então, assim, é uma revolução da mobilidade, tá? Em metrô, trens-bala para as regiões e de avião que ela própria começa a construir agora, né? Então, acho que esse é um tema importante,
né, que seria revolucionário aqui no Brasil se a gente começasse a falar disso, né? E o governo Lula poderia dar um pontapé inicial nisso aí, e não ficar apenas numa pauta de importação, exportação com a China. Isso é uma pauta muito pequena. Pequena no sentido do ponto de vista do potencial. Ela é importante para qualquer país e para qualquer economia, não quero ser mal entendido, né? Mas na relação com a China, né, o potencial da relação bilateral, do ponto de vista da agenda, é muito maior, né? E esse é um tema que, como cidadão brasileiro, ele ia adorar se o Brasil pudesse, né, começar a ver com os chineses essa possibilidade, né, de fazer parcerias nesse campo. Tem uma coisa que eu tenho pensado também, Evan, tenho pensado muito sobre essa questão do trem, porque o Brasil, a cultura política brasileira não vê essa questão. Eu acho que você vê o peso da ideologia, né? Porque qual a diferença entre uma ferrovia e uma rodovia? Tem uma diferença ideológica aí, vou te explicar por quê. Uma ferrovia, ela é puramente coletiva, né? Você não vai pegar o seu carrinho e usar uma ferrovia. Ela é um projeto coletivo, puramente coletivo. Uma rodovia é dupla. Você pode usar um ônibus, mas a maioria você usa seu carro, você vai de carro. Então, você tem um apoio por parte de quem tem interesse particular para usar o seu carro, né? Então, você tem um apoio também individualista. A ferrovia, eu acho que uma das razões pelas quais no Brasil você tem esse bloqueio é porque é um projeto que ele representa uma cultura coletivista, um país que pensa no seu coletivo, investe e a ferrovia tem uma característica que é um fato. O custo de implementação é alto. Você implementar uma ferrovia é caro, né? O custo de manutenção é mais barato e o custo de energia é muito mais barato e é muito mais rápido que a rodovia. Você, por exemplo, quando você estuda o trajeto Pequim-Xangai, né? Você tem uma linha de alta velocidade que é a linha mais bem sucedida do mundo. São 1.200 quilômetros que são percorridos em 4 horas. Antes, demorava-se 11 horas para chegar de Xangai a Pequim. Hoje são 4 horas num trem de alta velocidade, operado por uma estatal chinesa de trem de alta velocidade, que é a linha mais lucrativa da China, mais lucrativa, ou seja, é lucrativo, né? Não é uma coisa assim que é subsidiada pelo Estado, lucrativo, mesmo se fosse também, porque o lucro para a sociedade é muito alto. Isso. Né? E é uma linha, como você já falou. Agora, por que no Brasil não pensam nisso? Né? Por que não? E tem um detalhe, também nos trens bala na China você vai ter a classe executiva. Se a elite brasileira quer ter a sua diferenciação, né? Você Exato, pode ter, exato. Entendeu? Vai ter lá, ele paga um pouco mais caro, vai para o seu vagãozinho lá, entendeu? Mas isso que eu estou defendendo. A elite brasileira, porque ela pensa pequeno. Porque eu acho o seguinte, eu já escrevi sobre isso, eu acho que ela via a Europa, o Japão, os Estados Unidos, como países assim, muito distantes, países ricos. Então, não fazia sentido comparar com o Brasil. A Europa pode ter trem-bala porque a Europa é muito rica. Estados Unidos também é muito rico, tem seus trens, tem sua vida lá própria. Japão também é muito rico. A China, ela desestabilizou um pouco quer dizer, um pouco não, completamente essa mentalidade, porque a China era um país pobre há poucos anos atrás, era um dos países mais pobres do mundo, com renda per capita baixíssima. Em questão de poucas décadas, se tornou o país mais rico do mundo, com o maior sistema de trem de alta velocidade do mundo, e agora o Brasil ficou aí chupando o dedo. Né? 40 e poucos anos, menos de 40 anos, rapaz. Um negócio impressionante. É isso, e o Brasil ficou para trás. O Brasil ficou para trás. É isso aí. Evandro, eu vou liberar você para não ficar muito cansativo. Olha, obrigado, Miguel. Hoje eu vim com o espírito mais de realmente bater um papo com você de maneira informal, né? É sempre assim aqui. Não me preparei, eu vim... Mas assim que é bom, a gente bate um papo. Sexta-feira, né?
Sextou. Mas olha, sextou. Mas a minha esperança, né, de que de fato aí a gente consiga ter uma agenda mais interessante, entendeu? Do ponto de vista para a gente até realmente defender. Veja, você falou do trem, essa questão do público, né? Isso tem a ver também com democracia, poxa, né? A população ela poder, né, ela se misturar, se ver, se encontrar, usar os mesmos transportes, poder ter acesso, ir para um lugar para outro com mais rapidez. Então, enfim, né, vamos torcer. Eu gosto muito desse tema, debater com você, né, tudo que diz respeito, claro, em relação à China, como um país que tem dado grandes lições de desenvolvimento, que criou a sua agenda, tá? Né, e que é muitas vezes atacada por isso, né, porque ela simplesmente se recusa a ter que, né, assumir os grandes temas estabelecidos ou impostos pelo Ocidente desenvolvido. Ela tem os temas dela e acabou, e vai atrás, né, e o resultado está aí, né, retirando as pessoas, a população da extrema pobreza, né? E essa retirada da população da extrema pobreza na China tem muito a ver justamente com infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura. Então, enfim, fica aí uma esperança, Miguel, de que a gente saia desse tripé, né? Venezuela, Selic e Lava Jato, para ver se o Brasil volta, né, a pensar em temas muito mais interessantes e que vai exigir de nós muito mais inteligência, né? Porque esse tripé Venezuela, Selic, Lava Jato não vai levar a gente a um lugar muito, muito próspero, não. Exatamente, é isso aí. Ivan, muito obrigado, forte abraço. Valeu. Um abraço, meu caro. Valeu, tchau.